Então, assim, talvez por uma feliz coincidência, eu atuo profissionalmente nessa área da governança e do compliance, lá no órgão onde eu trabalho, né? Desde 2018, eu faço parte de um grupo de trabalho institucional sobre governança e tenho podido refletir bastante e tal, que na administração pública, onde a gente trata do tema da corrupção, né? Existe um eufemismo para a corrupção na administração pública, que é a integridade, a gente diz que é o tema da integridade na gestão, e ele é um dos princípios da governança. E, assim, é importante, eu acho que a gente ter claro que o conceito de corrupção, que é corrupção, ele pode mudar dependendo de quem está falando, né? Porque, por exemplo, entender, por muitas vezes ele está fundamentado em uma perspectiva moral do ilícito, ele acaba variando. Por exemplo, para nós, que somos de esquerda, que somos comprometidos com a causa da classe trabalhadora, não existe dúvida nenhuma do caráter do orçamento secreto enquanto uma corrupção sistêmica do governo. Mas do ponto de vista estritamente legal e da administração pública, e isso que é o mais cruel, né, isso que é o mais brutal, né, que escancara o caráter de classe dessa ordem social que a gente vive, é de que o grande mal do orçamento secreto é que ele legalizou, ele jogou para o campo legal uma prática até então ilegal, de corrupção. E a partir do momento em que passa a ser legal, ele deixa de ser considerado corrupção para o Estado de Direito, né? Que, embora seja imoral, e se reconhece isso, não é uma prática ilegal. E aí, isso demonstra, assim, essa fragilidade da gente pautar discussões por um debate moralista, né? E a importância da gente nunca perder o parâmetro de classe ao travar esse tipo de discussão e a fazer esse tipo de análise. Tem um outro exemplo que é muito emblemático também, por exemplo, que é o exemplo da sonegação de impostos, né? Existem estudos econômicos que eles dizem que a sonegação de impostos ela chega a somar 7 vezes o valor de tudo que foi desviado, tudo que os órgãos de controle consideram ter sido desviado por mecanismos de corrupção do orçamento público, né? Só que o mesmo governo que se diz paladino da luta contra a corrupção é um governo que estimula a população a sonegar. O Bolsonaro já disse em entrevista que ele disse sonego sim, e se puder vou sonegar mais. E o bolsonarismo, os bolsonaristas de uma forma geral, fazem o discurso de que porque as empresas morrem no Brasil porque pagam muitos impostos, os impostos no Brasil é muito caro, custo Brasil e tal, e a sonegação de impostos, embora seja ilegal, para esses setores bolsonaristas ela é moralmente aceitável. Ela está correta, eles não se constrangem em sonegar, né? Então, tem essa história, não pegou, né? Ela é ilegal, mas não pegou, eles não aceitam. Outra coisa, por exemplo, a nossa Constituição, ela prevê o imposto sobre grandes fortunas e sobre lucros e dividendos. Mas é outra legislação que não pegou. Então, não pagar impostos sobre grande fortuna, lucros e dividendos, a rigor, não é corrupção, embora para nós seja, na nossa perspectiva moral, seja. E aí, assim, só para encerrar, então, esse argumento ele tem essa fragilidade quando a gente discute com o bolsonarismo, por causa que a gente parte de patamares de compreensões morais e do que é corrupção que são diferentes, né? Isso é interessante a gente notar. E a outra coisa é o seguinte, lá na administração pública, quando a gente lida com a questão da governança, da integridade, do compliance, a gente aprende o seguinte, que o combate à corrupção, ele basicamente envolve a gente bloquear as oportunidades, porque quando há oportunidade, é quase certo que haverá corrupção, né? Então a gente bloqueia as oportunidades e a gente restringe os riscos, a gente aumenta o risco da corrupção, ou seja, diminui os ganhos possíveis com ilícito e aumenta o custo. Então, todo o combate à corrupção na administração ele se dá nessa lógica de bloquear oportunidades, a gente bloqueia oportunidade, mas havendo oportunidade que os ganhos
para quem faz sejam os menores possíveis e os custos para quem faz sejam os maiores possíveis. E, para isso, é fundamental controle social das decisões da administração, transparência, né? E controle interno e tal, e governança. E aí o que acontece? O governo Bolsonaro, ao chegar ao poder, o que ele faz é exatamente o contrário de todas as cartilhas da própria administração pública para o combate à corrupção. Que é isso, o que é que ele faz? Ele amplia as oportunidades, diminui o custo para quem pratica e aumenta os ganhos de quem pratica corrupção. Como é que ele faz isso? Bloqueando a transparência, acabando com a transparência, né? Punindo quem denuncia, se omitindo diante de quem comete, aparelhando os órgãos de controle, né? E desmontando o controle social que havia. Uma das primeiras medidas do governo, por exemplo, foi um decreto que acabou com todos os órgãos colegiados, consultivos e deliberativos que definiam as políticas públicas no governo federal. Então, as decisões deixaram de passar por órgãos colegiados para serem todas monocráticas. Totalmente a oportunidade de ter o ilícito. E aí tu desmonta a estrutura de controle, então quer dizer, mesmo do ponto de vista técnico, da própria administração pública, é um governo indefensável e desastroso, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Como sempre, o Trindade traz informações fundamentais, aí a gente fica muito feliz também de poder estar aqui tentando contribuir aí, né, com esses grandes companheiros aí. É uma honra. Obrigado. Pô, uma honra é nossa, Glailson, tê-lo aqui com a gente, com abordagens muito interessantes. Um breve comentário. No período da pandemia, eu conheço pessoas, moram na periferia, que, pô, tem que abrir, esse negócio de Covid não adianta, eu tenho meu empreendimento, né? E aí, fechava os empreendimentos, a polícia passava, ele abria e vendia as coisas na surdina, né? Por fora, alguns abriam bares, depósitos na surdina, pegavam o financiamento do Banco do Estado, pegavam o auxílio para o Covid do governo, que a galera à esquerda foi lá lutar, e os caras totalmente bolsonaristas. Há eu estava percebendo isso no comportamento, né, de algumas pessoas, de alguns bolsonaristas. O cara tem um empreendimento, paga imposto pra caramba, está sendo arrebentado, né, pelo governo, pela carga tributária, mas ele se acha diferente do povo. Ele defende uma elite, né, uma elite agrária, uma elite que goza, que, como você falou agora no exemplo, né, que comete corrupção cometendo legal, quem denuncia, né, eles afastam. E ele não se vê como um microempresário que faz parte do povo, né? A classe média baixa brasileira, algumas pessoas, elas estão mais perto das decisões que vêm de cima para baixo, que favorecem bilionários, e não se comovem, não se revoltam com o que está acontecendo com o povo sem salário. E aí, o conservadorismo está se tornando um pano de fundo para a corrupção. E essas mesmas pessoas pegavam o dinheiro do governo na luta dos partidos e movimentos de esquerda, os auxílios, e estavam burlando o sistema. Então, a corrupção ela vem de cima para baixo, mas essa galera que tem um discurso conservador enorme são as que cometem corrupção diariamente, né? Já não é uma coisa político, da esfera política e econômica, como o Zé Trindade falou. O Daniel falou bem da esfera política, citou os nomes. O Zé Trindade vê no caráter econômico. Você falou de uma questão filosófica, né? Mas está no dever da sociedade, né? Aí se pensa de reforma política e do judiciário, que a gente sabe que não vai rolar. É isso.